Boa noite a todos. A Semana do Livro Espírita é uma semana diferenciada, porque o Espiritismo tem uma virtude essencial. Ele não quer nos convencer de nada pela força. Ele quer que nós estudemos e assim nos convençamos pela lógica, pelo bom raciocínio da realidade do mundo espiritual. E se esse mundo espiritual é real, é presente, está sempre conosco, nós estamos sempre aprendendo sobre ele. Porque em nenhuma disciplina material, por mais simples que seja, o aprendizado tem fim. O aprendizado é constante. Conhecem alguém que no dia que recebeu o seu diploma da faculdade, botou fora todos os livros e disse, nunca mais vou ler esse assunto? Se conhecem alguém que fracassou na sua profissão, na sua atividade, que não evoluiu, porque nós estamos aprendendo sempre. E aprender sempre, de acordo com a nossa doutrina, é ter a mente aberta para o novo, não significando que devamos aceitar qualquer tipo de modismo. Isso sim é muito perigoso. Em relação à física quântica, tem acontecido verdadeiros horrores em matéria de divulgação científica. Dão cursos de física quântica prometendo casamento, realização financeira, etc., que não tem nada a ver. Isso é muito ruim, porque quando o pensamento acadêmico tem certas reservas indevidas, mas tem, ao pensamento da espiritualidade, e aparecem todas essas tolices, eles se baseiam nisso e jogam tudo na mesma vala comum. Estão vendo? Quando esses espíritas aí dizem que espiritismo é ciência, é filosofia, estão nesta linha de raciocínio aí, de vença na vida sem fazer muita força, etc. e tal. E o pior de tudo, e por isso o livro espírita é necessário para nos esclarecer, o pior de tudo é a meia-verdade. Nós sabemos, por exemplo, que o pensamento é uma forma de energia. Nós sabemos que ao pensar, nós emitimos energia em forma de ondas, e essas ondas têm uma certa frequência. Quando nós ouvimos uma música, o que distingue uma nota musical da outra é a frequência, o número de vibrações por segundo da onda sonora. O que distingue uma cor da outra também é a frequência. E há frequências que são melhores para a nossa saúde e frequências que não são boas para a nossa saúde. Isso é uma descoberta de hoje, que Jesus e toda a doutrina espírita já haviam dito há muito tempo. Por que sempre se disse que pensar bem nos faz bem, que não devemos cultivar pensamentos negativos? Porque nós vamos receber exatamente nessas frequências que vibramos. Até aí, tudo constatado, tudo tranquilo. Mas agora umas publicações novas na internet. Existem 8 frequências que vão resolver a sua vida. Compre o nosso DVD, ouça essas frequências e seja feliz. Lamentavelmente não é tão fácil assim, porque ouvir frequência nós ouvimos a toda hora. Mas o que é verdade, fora dessa tolice, sem nenhum sentido, é que, tanto no nosso mundo, como no mundo das micropartículas e no mundo dos micro-organismos, existem frequências mais ou menos atrativas. E os vírus adoram frequências geradas por pensamento do tipo, nada vai dar certo no mundo, está tudo errado, eu estou muito mal, o homem não presta, tem que extinguir isso aqui de uma vez com uma meia dúzia de bomba atômica. Essa vibração pessimista, eles adoram. É como anunciar um show sertanejo para quem é fã, corre tudo para lá, na mesma hora. Assim são os vírus, nós somos uma orquestra viva. Nós estamos emitindo frequências a todo momento. Essas frequências se relacionam com luzes, com cores, e elas podem atrair as vibrações boas ou não. E uma das frequências mais negativas que existem é quando nós começamos a desdenhar do nosso próprio conhecimento. Isso não é para mim. Hoje vão falar ciência, não sei nada disso. Sabe, lida com isso todo dia, apenas não se deu conta. O que presta um grande desserviço, muitas vezes, é o tipo de ensino que nós temos. A física, já sei, aquele conjunto de fórmulas complicadas que nem o Einstein entendia muito bem. Não, ela está presente no nosso dia a dia.
a filosofia da ciência, o pensar da ciência. Não é aplicar uma fórmula para resolver um problema particular. É verificar como a ciência descreve o mundo e, dentro deste mundo descrito pela ciência, qual é a nossa melhor atitude. Hoje a ciência nos diz que a matéria não tem mais importância, que o objeto material não tem existência absoluta como se pensou antigamente, que tudo é fruto de energia. E há uma grande equação, uma grande conquista nesse sentido que é interessantíssima. Como nós vamos falar sobre ciência e saúde, eu vou dar umas pinceladas rápidas a respeito dos postulados, quais são os fundamentos básicos da física quântica, que qualquer um de nós entende com absoluta tranquilidade. Lá na Bíblia está escrito: faça-se a luz. E a luz se fez. Durante muito tempo, a ciência oficial disse que isso era sem qualquer fundamento. Não tinha nenhum sentido dizer: faça-se a luz, e a luz se fez, e assim houve a criação do mundo. Pois bem, há uma teoria que é a mais aceita atualmente, e quando se diz teoria, é um conjunto de processos de pensamento científico, que é a teoria das cordas, que diz simplesmente o seguinte: tudo que existe no universo resulta da vibração, de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Consequência, a matéria não é matriz inicial, a matéria é consequência e não causa. Como se formou toda a matéria? Pela vibração de pequenos filetes de energia chamados supercordas. O que são esses pequenos filetes de energia? Em linguagem técnica, esses pequenos filetes de energia são vibrações, são ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, como as ondas de televisão, como as ondas de luz. Vibração eletromagnética é luz. Então, o que a ciência está nos dizendo? Tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia chamados supercordas. Tradução: tudo que existe no universo é filho da luz. Consequência: faça-se a luz, e a luz se fez. E assim começou tudo que nós vemos, e até mesmo tudo aquilo que nós ainda não temos capacidade de ver na imensidão do universo. E aí há um detalhe muito interessante e muito importante nessa teoria. As vibrações eletromagnéticas das chamadas supercordas produziram tudo que nós conhecemos. Muito bem. Uma música se produz também a partir de vibrações, só que são ondas de outro tipo. São ondas materiais, ondas elásticas, as ondas sonoras. Então, se perguntaria o seguinte: é possível, tocando um violino, fazer as cordas vibrarem de modo a produzir os acordes, por exemplo, da Nona Sinfonia de Beethoven, ou de qualquer música que nós conheçamos? Qualquer um pode fazer isso? Não. Aí vem o grande detalhe. O universo resultou da vibração desses filetes de energia. Mas esses filetes de energia, ao vibrar, pela própria lei da física chamada lei da entropia, uma vibração casual não produz harmonia. Se eu pegar o violão, que o nosso irmão estava tocando aqui no início, e bater nas cordas à moda diabo, botando os dedos onde eu bem entendo, não vai dar música. Embora hoje o conceito de música seja meio duvidoso, a cada coisa por aí chamada música, mas tudo bem. O que seria preciso para que produzíssemos uma melodia harmoniosa como as que nós ouvimos no começo? Saber em que frequência devemos produzir a vibração das cordas. Isso se faz pressionando a corda num determinado ponto, dedilhando no momento exato. Então não é o acaso que produz isso aí. Uma música não se produziria por acaso, ao acaso produziria ruído. E é por isso que a física diz hoje que os dois grandes elementos formadores do universo são energia e intenção.
é o mesmo que tocar uma música. Energia para fazer as cordas vibrarem. Intenção aqui significa conhecimento. Como pressionar devidamente as cordas para produzir o som que nós queremos. Agora vamos voltar à grande sinfonia cósmica, à grande sinfonia do universo. Não são vibrações sonoras, é outro tipo de vibração, mas que funcionam da mesma maneira. Se essas supercordas vibrassem, sem qualquer organização, nós teríamos o caos. Ao contrário, nós temos a matéria organizada, os átomos unidos, etc., que esses próprios átomos são formados a partir da vibração das cordas. Então, para tocar o violão aqui no início, foi necessário um músico que soubesse fazer vibrar as cordas. Para criar e fazer vibrar as supercordas, um supremo maestro soube, com intenção e energia, dando de si para essa formação, fazer vibrar e, a partir da luz, termos o universo organizado. Por isso que a ciência contemporânea, em sua filosofia, não nega mais a espiritualidade. Está entendendo valores cada vez mais sutis e, para nós, especialmente, estamos começando a entender cada vez mais que a espiritualidade faz bem à saúde. Não é o que se dizia antigamente, é o que diz hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas não é o que os cientistas diziam há algum tempo. Na espiritualidade, que é isso? Isso é invenção. Espiritismo, fábrica de louco. Não vai lá porque tu vai ficar muito doido. Só se for doido de emoção pelo conhecimento da verdade. Porque é o esclarecimento que nós precisamos. Por isso a doutrina espírita nos tirou o medo do desconhecido. Não tem fantasma, assombração, bruxa, esse negócio aí. Não. Existem seres que já tiveram corpos como nós e que continuam a viver numa outra dimensão e a manter contato conosco através da mediunidade. Tão importante é essa influência que hoje na própria ciência se descobriu que algumas partículas lá do mundo subatômico só existem quando observadas e só funcionam se interagirem com outras, que é uma mensagem contra o egoísmo. Então vamos fazer um raciocínio rápido. Existem partículas que só existem a partir do momento em que são observadas. Então vamos voltar lá para o começo de tudo, aquela grande explosão inicial que foi o Big Bang. A partir dela, algumas partículas começaram a existir, muito antes de haver estrela, planeta e vida humana. E se é necessário a observação para que elas existam, quem ou o que as estava observando? E aí só há uma resposta: a inteligência suprema. Porque sem serem observadas, elas não existiriam. E hoje nós sabemos que elas não foram apenas observadas, elas foram também planejadas, quando Deus deu de si para a criação do universo. Então, cada vez mais vamos entendendo que essa evolução do espírito nos traz bem-estar, nos traz paz, nos traz saúde, e entendendo a qualidade das vibrações do amor, da caridade e da fraternidade. Nesse sentido da saúde, então, vamos examinar aqui alguns tópicos. Primeiro, a física quântica consagrou o livre-arbítrio. A física do tempo de Kardec dizia que o livre-arbítrio não existia. Se adotava uma lei chamada causalidade rígida, ou determinismo absoluto, que dizia que desde o momento em que tudo começou, tudo estava escrito e pré-determinado. Nós não tínhamos nenhuma liberdade de ação. Isso gerou aquela ideia do destino fixo, em que um Deus, sem nenhum critério, distribuiria diferentemente os dotes a toda a humanidade, criaria alguns para o sofrimento, outros para a alegria, daria a alguns boa capacidade, a outros capacidade ruim, enquanto nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E para que sejam válidas algumas leis da ciência contemporânea, é necessário que se admita a existência do livre-arbítrio. Por isso, nós dizemos reduzidamente que a física quântica substituiu certezas por possibilidades. Pela antiga, tudo estava escrito. Se tu tiveres que ser feliz, fica sentado em casa, não faz nada, que a felicidade chega. Se tiveres que te tornar médico,
Não precisa, está no teu destino, fica em casa. A medicina vai chegar a ti. E hoje sabemos que não, que nós temos liberdade, nós temos escolhas. A ciência nos diz que nós temos livre-arbítrio. E, naturalmente, esse livre-arbítrio implica responsabilidade. Eu escolho o que eu quero, mas uma vez determinada a escolha, surgirão as consequências. Eu posso ficar aqui, à beira de um degrau, e escolher ficar parado, dar um passo atrás ou dar um passo à frente. Eu tenho todo o direito de escolha. Agora, depois de dar o passo à frente, eu vou enfrentar o problema do desnível. E aí não adianta querer rezar e pedir milagre, porque é simplesmente uma lei de causalidade que nós exercitamos através do nosso livre-arbítrio. E a nossa consciência estará a nos indicar o melhor caminho, a escolha mais adequada. É relativamente... Isso aqui. A ciência atual é uma ciência de possibilidades. Nós vemos ali uma pessoa, duas pessoas e dois caminhos possíveis. A antiga era das religiões dogmáticas. Tem que acreditar no dogma. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E interessante que nos tolhia muito a liberdade e a felicidade, porque 80% dos mandamentos começam com não. A gente não sabe mais o que fazer, só sabe o que não fazer. Um diz amar a Deus, não usar seu tanto nome, não fazer isso, não fazer aquilo, tudo é feito, tudo é pecado, tudo é proibido. É tipo um código penal, assim, só diz o que é pecado. Só diz o que nós não podemos fazer. E as devidas punições. A imagem da ciência atual é essa, é diferente. Nós temos caminhos, nós temos possibilidades. Agora vejamos bem. Nós estamos caminhando por uma estrada e agora encontramos uma bifurcação e uma indicação. Seguindo por aqui, em 15 quilômetros você encontrará um lugar muito frio, temperaturas abaixo de zero, muita chuva e muito gelo. Outro, seguindo por aqui, você em 15 minutos encontrará um lugar com temperatura agradável, uma insolação boa, uma brisa e uma praia maravilhosa. Aí eu escolho a estrada do frio. E aí, desde que eu escolho a estrada, desde que eu vou me queixando, mas que desgraça, está ficando cada vez mais frio aqui. Por que será esse frio miserável? Onde é que anda Deus que criou esse clima horroroso aqui? E agora eu estou sofrendo. E agora eu vou rezar para Deus para transformar esse lugar frio num lugar agradável. Não, o lugar frio é o lugar frio. O lugar agradável nós deixamos de lado, na nossa opção. E essa é a nossa responsabilidade das escolhas. Não podemos colocar sempre a culpa nos outros, como os políticos costumam fazer, que tudo é culpa do governo anterior. Aí a gente lembra para alguns vezes, mas o anterior era tu mesmo. Ah, pois é, mas então foi antes do antes, foi Cabral, e coisas do gênero. Falando em política e na busca do céu, Kardec já nos diz em céu e inferno, isso que a ciência nos diz hoje também, que o céu e o inferno nós carregamos conosco, estão produzidos conosco. Nós podemos ter duas pessoas no mesmo ambiente, então não precisa um ambiente especial, chamado céu, e um ambiente especial chamado inferno. Nós temos duas pessoas no mesmo ambiente, uma feliz e outra triste. E assim é a vida. É o produto de uma construção mental, e não um lugar físico pré-definido. Nesse sentido do lugar físico, é que existe a história de um político que morreu e foi para o céu. É possível, a física quântica é uma ciência de possibilidades, portanto, nada contra. Chegando lá, encontrou São Pedro na porta, São Pedro abriu a porta, aqui é o céu? É. Eu vim para cá? Veio. O senhor tem certeza? Porque até eu estou meio em dúvida. Não, absoluta. Onde é que eu posso ir onde o senhor quiser? Aqui é transparência absoluta, entra e vai para onde quer. Ele entrou, andou por lá, encontrou poucos amigos. Andou, ouviu muitos anjinhos cantando, não achou aquilo muito bom, voltou para São Pedro. São Pedro, seguinte, eu quero dar uma olhadinha lá embaixo para ter certeza que eu estou escolhendo o melhor. São Pedro disse, não, isso não é possível, o senhor já mereceu o céu, fique aqui. Pois é, mas veja bem, se eu ganhar um prêmio de 500 mil, eu não posso optar por receber só 5? Ah, isso pode. Então, se eu ganhei o céu, não posso optar por ir lá no inferno? Porque eu acho que vocês estão fazendo propaganda enganosa. Eu vou fazer uma CPI, como todas, não adianta nada, mas eu vou fazer, para ver se vocês estão fazendo propaganda enganosa.
Insistiu tanto que São Pedro, vencido pela exaustão, disse: tá bom, então vai. Ele entrou no elevador, volta depois e a tua decisão é final. Ele entrou no elevador, já apertou no botão -7, porque se tem o 7º céu, o oposto que ele quer conhecer é o -7. Chegou lá, abriu a porta do elevador e o demônio estava lá, um gentleman, pessoa de fino trato, finamente vestido, disse: bem-vindo à nossa humilde morada. E eu posso andar por aí para conhecer? Naturalmente. E ele saiu por ali para conhecer o tal inferno. Praças arborizadas, flores nos canteiros, bares com cadeiras confortáveis na calçada, num clima maravilhoso, onde do café expresso ao champanhe Veuve Clicquot Ponsardin, tudo era gratuito. Pessoas cantando, músicas para todos os gostos e todos os gêneros, gente bem vestida, alegre e feliz. Esse viu, estavam me enganando. Eu já vou voltar lá para cima e dizer a minha decisão para o Pedro. Voltou, São Pedro, ó, é lá embaixo. É para sempre, é para sempre. Assuma a responsabilidade disso aí. Desceu. Quando chegou lá de novo, abriu a porta, o demônio estava furioso. Agarrou ele pela gola e jogou lá adiante e disse: vai para o diabo que te carregue. E ele foi olhar, não tinha praça bonita nenhuma. Em cada esquina tinha um tacho de enxofre fervendo, onde eles botavam as alminhas um pouco, tiravam para refrescar, botavam para sofrer de novo. Era o inferno propriamente dito, gente catando comida no lixo, gente chorando, gente infeliz, gente doente. Ele voltou para o diabo e disse: o senhor me deve uma explicação. Não, quem deve explicação aqui é o senhor, eu tenho uma listinha, quer ver? Não, uma listinha não, mas ontem, há pouquinho, eu estive aqui e era uma maravilha, e agora está tudo mudado, o que aconteceu? Ele disse: lei de ação e reação, o senhor devia estar acostumado com isso. Ontem nós estávamos em campanha, agora temos o seu voto. E assim foi. Parece que ele está lá até hoje. Mas essa questão toda é uma questão de vibração, de harmonia, de sintonia nossa. Por isso o Espiritismo não nos fala em penas eternas, nem em Deus vingativo e punitivo, nem em castigo. O que nós sofremos é consequência das nossas ações. Se eu resolver dar um soco na parede, eu vou ficar com dor na mão. É a parede que me castigou? Não, é a minha ignorância. E a ignorância no bom sentido, o desconhecimento. Uma criança bota a mão na chama porque acha bonitinha, por ignorância, por desconhecimento, depois não faz mais isso. E nós temos, felizmente, a partir da doutrina espírita, do livro espírita, dois caminhos. Nós podemos evoluir pela sensibilidade, pelo amor, pelo conhecimento ou pela dor. O caminho da dor é destinado aos mais teimosos, aos mais recalcitrantes, mas será sempre uma escolha nossa. E é isso que a ciência nos diz atualmente. Nós escolhemos entre diferentes possibilidades. Aqui existe um detalhe interessante que vai nos remeter a uma parte pouco explorada da nossa doutrina. Hoje nós sabemos que o fato de o cientista observar um objeto muda o comportamento desse objeto. A medida depois de efetuada é diferente da medida antes de ser efetuada. Isso é a influência do observador sobre os objetos. Nosso pensamento influencia sobre os objetos. E eles reagem, nos observando também, de uma certa forma, no seu nível. E exatamente por isso, a partir daí, que nós sabemos que a nossa observação modifica a realidade. E se modifica a realidade, nós fazemos parte da construção dessa realidade. Então, com esse novo conhecimento científico, nós deixamos de ser meros observadores. O termo observador, em filosofia, está separado. É coautor, é co-construtor. Observamos um cinema, um filme, gostando ou não é aquilo que está ali, não temos nenhuma possibilidade de intervenção. É o que dizia a física antiga, onde não existia o livre-arbítrio. Agora nós sabemos que somos co-construtores da realidade. Portanto, não há um mundo lá fora no qual nós não tenhamos nenhuma participação. Quando as pessoas começam a se queixar muito, a sociedade humana vai muito mal, mas a sociedade humana é o conjunto dos seres humanos, e desse conjunto participo eu. Não sei se estou fazendo bem a minha parte ou não. É esse o pensamento.
Nós não deixamos mais tudo sob a responsabilidade do destino. O que tiver que ser, será. Não, nós vamos construir. Então, esse mundo melhor que nós sonhamos, essa mudança, essa evolução do planeta Terra, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, depende de nós, e não de adivinhar uma data. Ou por acaso alguém acredita que a 0h, 17 minutos e 15 segundos do dia 30 de dezembro de 2027, todo mundo fica bonzinho? Não existe. Nós ficaremos se quisermos. E talvez nem precise esperar até lá. Mas é a reação nossa, é a nossa escolha da possibilidade correta e essa responsabilidade, que hoje é muito interessante, porque se fosse um dito só da doutrina, diria isso é coisa de religioso. Não. A ciência está nos dizendo que somos co-construtores da realidade e não apenas espectadores sem poder de emissão. Esta é uma frase importantíssima para nós pensarmos no nosso dia a dia, que confirma exatamente a lei das atrações na espiritualidade. Somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Uma versão em linguagem mais eletrônica do Evangelho: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não adianta plantar urtiga, depois rezar para nascer trigo e se queixar de Deus que não atendeu a nossa prece. Essa prece é um absurdo, é ignorância. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei. No mundo dos pensamentos é exatamente isso. Atraímos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Daí porque os bons pensamentos são uma energia fundamental para o nosso bem-estar. Então aqui vem a parte essencial referente à nossa saúde. Como nos construímos? Isso que está aqui resumidamente foi a tese de doutorado de Candace Pert, uma farmacêutica especializada na área de ciência quântica, que verificou o seguinte: a cada emoção nossa corresponde numa pequena grande farmácia que temos no nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de determinados compostos químicos, chamados peptídeos. Então existem peptídeos para o amor, existem peptídeos para o ódio, existem peptídeos para a angústia, existem peptídeos para a esperança. Cada vez que nós temos uma dessas emoções, vejam a sabedoria de Chico Xavier, ao dizer que o cérebro é o gabinete da alma. A emoção não é o cérebro. A emoção produz uma atividade cerebral. Então não é dele mesmo, não começou nele. Produz uma atividade cerebral que vai gerar esses compostos químicos chamados peptídeos, que via corrente circulatória vão até a nossa célula. Se pensou durante muito tempo que todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento dependia do núcleo da célula. Era a ditadura do núcleo. Em 1954, com a microscopia eletrônica, foi descoberta a membrana celular, que é quem rege o funcionamento da célula, que é quem determina o que vai entrar na célula e o que não vai entrar na célula. Por isso, as pesquisas do Bruce Lipton mostraram que a educação de um filho começa na vida intrauterina, que as emoções dos pais, as emoções do ambiente em que a criança está sendo gestada, podem produzir modificações no próprio núcleo da célula, o que nos tirou da ditadura do núcleo. Daí porque estavam corretos os pensadores gregos quando diziam que as mulheres que iam ser mães deveriam contemplar espetáculos de beleza, deveriam evitar cenas de violência e deveriam conversar com o filho em gestação, dizendo quanto ele era querido. Isso a criança registra na própria vida intrauterina. Então, com essa descoberta da membrana, sabe-se o seguinte, que esses peptídeos viajam pela corrente circulatória e chegam à membrana. Mas para entrar na célula, eles têm que encontrar o receptor adequado. É como se um peptídeo fosse uma chave com a qual nós queremos abrir uma porta e nós vamos cimentar a chave na fechadura. Pode servir ou não. A célula tem muitos receptores. Se o receptor
não aceitar o peptídeo, ele é perdido na corrente circulatória. Se aceitar, ele vai ao núcleo da célula e vai alimentá-la, e começa a ter influência sobre o mecanismo celular. Então a gente pode fazer um exemplo simples. Vamos imaginar que os receptores das células sejam de duas formas, redondinhos e quadradinhos. Então só tem entrada redondinha e entrada quadradinha. E aí vamos imaginar que todos os bons pensamentos, amor, fraternidade, espiritualidade, produzam químicos redondinhos. Raiva, baixa estima, rancor, quadradinho. Então, a célula, ela é esperta. Ela sabe que a gente não passa uma semana toda assim em estado de graça. Quem passa uma semana inteira só se incomodando, tem problema. Mas também quem passa uma semana inteira, isso foi só alegria, não houve nada de ruim, não há nada, consertar está perfeito, talvez também tenha problema. Então a célula que é esperta, primeiro ela faz meio a meio. 50% de redondinho, 50% de quadradinho. Fiz a minha prece e tal, produzi uma opção de redondinho, achou o receptor, aceitou. Mas outros batem nos quadradinhos e se perdem. O que se pode fazer, é assim mesmo. Daqui a pouco eu fiquei zangado com alguma coisa, já produzi uns quadradinhos, os que acharem o receptor também entram. Mas agora vem o problema do controle das nossas emoções. Se nós bombardearmos as nossas células continuamente com o mesmo tipo de emoção, dois fenômenos vão acontecer e são biológicos, porque a célula também, a sua maneira, pensa. Então, a pessoa que está sempre de mal com o mundo, está sempre resmungando, se queixando da vida, ela produz quadradinho, não é? Redondinho, muito pouco. Aí a célula pensa. Olha, eu tenho entradas aqui, eu tenho receptores redondinhos e quadradinhos. Quadradinho aparece aqui a toda hora. É uma multidão de quadradinho. E muitos estão batendo lá nas entradas redondinhas e estão se perdendo. Redondinho aparece aqui só por acaso. Eu estou, então, desperdiçando alimento, é o que me oferecem. E o que a célula faz? Transforma receptores redondinhos em quadradinhos. E como as células se comunicam com o cérebro, indiretamente, elas pedem alimentação, pedem sono, pedem exercício, pedem água. Essas células, agora modificadas pela grande produção emocional de quadradinhos, elas vão fazer o seguinte: elas vão transformar receptores redondinhos em quadradinhos, para aproveitar melhor o alimento, para não desperdiçar nada. Por isso que as pessoas raivosas, com o passar do tempo, se não se tratarem espiritualmente, ficam cada vez mais raivosas. As pessoas implicantes, cada vez mais implicantes. Porque o fenômeno é muito interessante. Qualquer dose do remédio faz efeito, não se perde nada do remédio. Quadradinho sempre vai achar um receptor, porque a célula está cheia deles. Essa é a primeira consequência. E há mais. Quando essa célula se reproduz, as novas células já vêm com mais quadradinho do que redondinho. Qual é a consequência disso? A tendência a produzir emoções negativas. As células estão viciadas em quadradinhos, assim como poderiam ser viciadas em qualquer produto químico. E aí a célula pede para o cérebro: manda quadradinho aí. Só que ela não pede assim. Ela vai fazer a sua pergunta. Vem cá, não te incomodaste com ninguém ainda hoje, né? Estás muito acomodado, está diferente. Não xingaste ainda as pessoas, não reformaste o mundo à tua maneira. Andaste no trânsito, viu o que aquele cara fez lá na frente? Ele fechou alguém, isso é contigo. Vai deixar barato esse desaforo? Vai numa festa, ele já diz assim: eu sei que eu vou me incomodar nessa festa. Claro que vai. E às vezes a mulher diz: não, mas vamos na festa com os amigos. Não, eu vou. Mas sabe como é? Não? Aí logo de início o garçom passa por ele ali, servindo uns salgadinhos e tal, umas entradinhas. Não parou nele. E a célulazinha, viu? Está te tratando como se fosse um chinelão. Não te deu nem bola. E a tua mulher fica mais conversando com as amigas do que contigo. Se tiver dança certa, vai dançar com as amigas. Isso aí não é possível. E daqui a pouco o cérebro começa a produzir. Aí vem a raiva, vem o desentendimento, porque nós nos viciamos em emoções. E isso tem conserto? Tem. Mas não podemos pensar que a solução de todos os problemas está na prateleira da farmácia, em algum guru, algum mágico de plantão. Mesmo que ele se diga físico quântico sem não saber uma equação de física. Não.
A solução não está ali. Nós criamos os monstrinhos, lei de ação e reação, livre-arbítrio. Nós temos que destruí-los. Como? Matando a míngua. Ou seja, não alimentando mais. Então, quando vem aquela vontade, vamos começar a raciocinar logicamente. Vem aquela vontade de a gente se incomodar. Vale a pena esse desgaste todo que eu vou ter com essa incomodação? Aquele cara é doido no trânsito, ele me fechou, ele vai fechar outro ali adiante, outro mais adiante ainda. Não é comigo. Vamos começar a valorizar mais a nossa alimentação celular, assim como nós valorizamos tanto a nossa alimentação do corpo. Essa também é uma alimentação. Nós cuidamos muito do nosso alimento. Hoje está na moda a alimentação de qualidade. E não cuidamos da alimentação que produzimos no cérebro para as nossas células. E nem do nosso psiquismo. Porque muitas vezes ingerimos os alimentos da crítica destrutiva, vendo programas sem nenhum sentido, lendo crônicas odiosas, não constrói absolutamente nada para nós. Então, quando vem aquele momento, agora eu vou brigar, agora eu estou com raiva, primeiro, vale a pena? Não, não vale. Vai conversar com um amigo, vai ler um bom livro. Neste bom livro, Semana do Livro Espírita, neste bom livro encontraremos boas ideias, que nos trarão bons pensamentos, que irão nos despertar boas emoções, produziremos redondinhos. De início um monte é perdido, porque tem quase que só receptor quadradinho, mas a célula é esperta. Ela vai dizer, olha aqui, ó, agora está chegando redondinho aqui aos montes, e eu não estou aproveitando. Eram tão bons aqueles redondinhos que vinham, pelo menos uma pequena quantidade, e ela reverte o ciclo. É por isso que nós podemos ficar viciados em emoções. Não existem aquelas pessoas, quando vocês conversam, que dizem, o emprego delas é o pior do mundo. E a gente, por que não larga? Ah, não, por quê? É porque está gostando de sofrer. Porque está gostando da emoção, está gostando da incomodação. Não porque queira isso conscientemente, mas por essa produção celular. Daí a importância da prece, do evangelho no lar, da meditação, porque aí nós produzimos redondinhos. E quanto mais redondinhos nós produzirmos, mais nossas células se habituarão e pedirão redondinhos. Em vez de dizer, xinga o fulano, oh, coitado do fulano ali, está meio distraído, não está servindo direito. Vamos chamar com amor, com boa vontade, pronto. E aí nós vamos resolvendo devagar. Essa é uma questão absolutamente biológica, e que está relacionada, sem dúvida, à nossa espiritualidade. Quando o Espiritismo nos ensina a procurar os bons pensamentos, a fazer a prece e o evangelho no lar, o que ele está nos ensinando? A produzir quadradinhos, a alimentar bem nossas células, a não ficarmos ressentidos, para não prejudicarmos, a partir dos nossos ressentimentos, o nosso próprio sistema cardiovascular. Então, aqui existem estudos estatísticos. A gente diz estudos transversais e randomizados, que confirmaram esses elementos que nós vamos ver agora. Significa o seguinte, o estudo transversal é uma fotografia de um grupo num determinado momento, é o registro de um instante. O estudo randomizado é o acompanhamento. Por exemplo, nós queremos estudar a influência do fumo na saúde. Não precisa estudar, que sabemos que é péssimo, só para dar o exemplo. Então, um estudo transversal seria o seguinte, verificar um grupo de pessoas que fumam e um grupo de pessoas que não fumam e comparar o estado de saúde. Mas só esse estudo não é suficiente, porque ele não nos dá a relação de causa e efeito. A gente não fica sabendo se aquele grupo de pessoas que fumam, onde há muitas pessoas com problema de saúde, perderam a saúde por terem fumado ou começaram a fumar depois de perder a saúde. Então foi um estudo randomizado, acompanhar a longo prazo, acompanhar um grupo grande desde os 18 anos de idade, verificar os hábitos, acompanhar até os 90 e aí verificar quais foram as atitudes benéficas e não benéficas. Então, dentro desse estudo, examinando os grupos dessa maneira, conseguindo estabelecer uma relação de causa e efeito, se concluiu, primeiro, vamos classificar aqui as pessoas entre as espiritualizadas e não espiritualizadas. Espiritualizadas, as que têm boa vontade, não é preciso que sejam religiosas, mas é preciso que tenham bondade, harmonia em seu coração. Primeiro, as pessoas não espiritualizadas, as pessoas que cultivam a infelicidade, a tristeza, têm mais problemas cardiovasculares do que as pessoas espiritualizadas.
Isso é feito num estudo ao longo de muito tempo. Como esse estudo é estatístico, é claro que é uma regra geral e não caso a caso. Pode haver uma pessoa profundamente espiritualizada com gravíssimos problemas de saúde, por problemas genéticos, por problemas de outras encarnações, mas a grande média é essa. Então, em média, as pessoas espiritualizadas têm melhor índice de pressão arterial, e foi feito também um estudo do passe, da meditação, por um sistema de duplo cego, que é a comprovação da experiência. A pessoa que está recebendo o benefício não sabe que está recebendo o benefício, e a pessoa que está enviando a meditação não conhece a pessoa por quem está meditando. E nesse sentido, experiências de um ano apenas nos Estados Unidos mostraram que as pessoas que recebem boas vibrações, preces, passes à distância, mesmo não sabendo que estão recebendo essas vibrações, e mesmo que as pessoas que vibram não as conheçam, apresentam um significativo índice de melhora. Ou seja, o passe faz bem, alivia ou até mesmo cura, mesmo à distância, porque é uma emissão de energia. E nós sabemos que a energia não se cria nem se destrói. Esse é o estudo através do duplo cego. E outro estudo interessantíssimo. Se concluiu que as pessoas espiritualizadas têm em média mais rigidez mental, mais saúde mental do que as pessoas não espiritualizadas. Ao contrário daquela tese antiga, né? O espiritismo enlouquece. Não, o espiritismo não enlouquece. Pelo contrário, as pessoas espiritualizadas têm saúde, até porque estão compreendendo o mundo de uma maneira mais ampla. Se nós não compreendermos as coisas mais sutis, ficarmos só na compreensão da materialidade, do falsamente chamado universo objetivo, nós não estamos compreendendo a realidade como um todo. Porque todo processo criativo vem do mais sutil para o mais denso. Uma casa, antes de ser uma casa, não foi um pensamento de um engenheiro, de um arquiteto, do dono da casa? E se não houvesse esse pensamento, haveria a casa? Bastaria jogar tijolos, fios, lâmpadas num terreno baldio e deixar ali que o acaso iria construir a casa? Isso prova que o acaso não constrói coisa nenhuma, não é? Haveria o quê? O aumento da entropia, que em física se chama o grau de desordem de um sistema. Espalhar tijolo, telha, etc., num terreno baldio e esperar que 2 anos depois vai ali aparecer uma casa, é acreditar num absurdo. O material estará mais desorganizado do que quando foi colocado ali. Organização exige como universo, energia e intenção. Então tem que haver um pensamento. Depois esse pensamento passa para uma planta. Aí o materialista convicto diz, olha aí, ó, eu vou morar nesse desenho por acaso, eu quero é casa, não planta. Pois é, mas tudo vem do mais sutil. Primeiro é só pensamento. Depois já são uns riscos numa folha de papel, já estamos num plano. Depois nós vamos para o espacial, porque a partir da leitura daquele plano, oriundo de um pensamento, nós teremos a casa construída e habitável. Por isso é que hoje se diz na filosofia da ciência que a criação ocorre sempre do mais sutil para o mais denso. É do pensamento para a forma, é do imaterial para o material, e não do material para o imaterial. Também se verificou que, principalmente entre monges que praticam intensamente a meditação, o sistema endócrino e imunológico é de qualidade superior. Aqueles monges tibetanos que numa madrugada fria colocam a sua túnica numa água gelada e depois vestem. Pneumonia no mínimo, não. Eles têm um sistema imunológico melhor. E sabe qual é o maior mal para o sistema imunológico? Pânico. E esse foi um grande desserviço prestado muitas vezes por alguns veículos de divulgação que, ao invés de orientar, geravam o pânico. Que bem faz para uma pessoa que antes de dormir vê uma cena de caixões sendo jogados em valas comuns pelo mundo todo. Nenhum. É uma irresponsabilidade da comunicação fazer isso. Devemos alertar, sem dúvida. Eu não vou dizer, fecha os olhos e atravessa a rua no trânsito movimentado, que Deus te protege. Não, não. Mas eu não vou dizer que se tu atravessares a rua, certamente tu vais morrer. E mostrar para a pessoa, antes de sair de casa e fazer uma viagem, uma série de cenas trágicas de viagem, uma série de catástrofes. Não.
Nós temos que chegar ao meio termo, porque o pânico não só nos desorienta completamente, uma pessoa em pânico não tem condições de agir de modo racional e é o maior veneno para o nosso sistema imunológico. Por isso é que a fé faz bem, mas a fé raciocinada. A fé cega se atira do alto do edifício, que se não tiveres que morrer, não vais morrer. Se for o teu destino, continuarás vivo. Deus, pede para Deus que Ele dá um jeito, isso aí não existe. É a fé raciocinada, saber a lei de causa e efeito. E tudo isso nos leva a uma melhora em todo o nosso sistema de saúde. A pessoa em pânico está com o sistema imunológico debilitadíssimo. Se ela passar a acreditar na doença, então é terrível. Aí ele se torna hipocondríaco, né? Alguém espirra ao lado dele, ele já sai espirrando e pegando um termômetro para verificar qual é a temperatura. Claro que não é negar a realidade, mas é tomar cuidado sempre com precaução em relação aos nossos pensamentos. Com fé de que se nós fizermos a nossa parte, se nós sintonizarmos corretamente, nós teremos o auxílio necessário. Essas são as visões que nós falamos, meditação e oração à distância. Hoje nós devemos substituir aquela visão sistêmica, individual, pela analítica, saber que temos em nós o universo, e essa é uma diferença de visões. A visão da ciência antiga, visão sistêmica e visão analítica. A visão analítica, como diz a análise, é decompor para, através do estudo das partes, estudar o todo, que tem uma falha. Eu tenho uma árvore, eu separo a folha, eu separo os frutos, eu separo algumas flores, mas a flor fora da árvore não é a flor na árvore. O dedo na banca de anatomia não é o dedo na mão, em plena condição funcional. Então, isso é a visão sistêmica, a visão geral. A função da folha conectada a uma função maior. As nossas funções vitais conectadas à função da espiritualidade. Ao invés de querer decompor para examinar, não examinar o funcionamento do todo, que é bem diferente, que envolve energias vitais, porque a folha destacada da árvore não está recebendo o mais importante, que é a energia vital, que a faz crescer, com o tempo murchar, cair e gera substituição por uma outra. Essa é a visão sistêmica predominante no conhecimento científico atual. E aqui nós temos uma comparação, para encerrarmos, de atitudes entre pessoas não espiritualizadas e pessoas espiritualizadas. Não espiritualizados são reativos. O que quer dizer reativo? Que ele espera as coisas acontecerem para então tomar uma atitude. Os professores chamaram o pai na escola, algum problema com o comportamento do filho. Não, isso aí é bobagem, isso é problema da escola, não é meu. De repente acontece alguma coisa, é culpa da escola, não é minha. Mais adiante, não, quem manda no meu filho sou eu, a escola não tem nada a ver com isso. Isso é reativo. Os outros não, são os agentes de mudanças. Saber a prevenção de determinados acontecimentos. Agir para impedir o pior. É a medicina preventiva. A outra, os reativos, eles praticam apenas a medicina curativa. Deixa a doença se instalar, depois vai buscar a cura. O outro pensamento, vamos cuidar para que a doença não se instale, para que não haja doentes, o que é o ideal. Culpa dos outros. Isso é típico das pessoas reativas, né? Elas não assumem. É culpa da escola, é culpa do professor, é culpa do vizinho, e chegam até a botar a culpa em Deus, perguntando onde é que ele andava escondido quando aconteceram alguns horrores na terra, o que ele estava fazendo que não viu isso. Isso é típico de botar a culpa nos outros. É pessoa não espiritualizada. A pessoa espiritualizada aprende com o erro. E devemos entender bem o que é aprender com o erro. Aprender com o erro não é só reconhecê-lo e pedir desculpa, às vezes da boca para fora. Não. Aprender com o erro é reconhecê-lo, é pedir desculpa à pessoa ofendida, mas é ainda fazer uma análise. Isso é o que se chama inteligência espiritual, além da inteligência emocional, é analisar quais foram os fatores que conduziram ao erro e as suas consequências para não repeti-los. Einstein já advertia sobre isso, que é um absurdo pretender resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas. Isso devia ser lido pelo Brasil inteiro o dia todo.
Fazer resultado novo, fazendo sempre a mesma coisa, querer resultado novo, é tipicamente dos que põem a culpa nos outros e não aprendem com os erros. Vitimismo, pior vibração possível. Ao invés de entender que eu sou uma vítima do destino, eu tenho que saber que eu sou co-criador. Eu sou responsável por alguns aspectos da sociedade e principalmente sou responsável pelo meu destino. Nós somos, e não construímos em uma vida só, construímos em várias. Mas as passadas não podemos mudar, não há a menor chance. Então vamos tratar da presente para construir melhor as futuras. Nós somos os criadores do nosso próprio destino. Nós somos a obra-prima de nós mesmos. E se temos alguma queixa a respeito dessa obra, devemos dirigi-las ao seu principal criador. Admitir cada um de nós. E não ver só o que falta nos outros. Os outros não me tratam bem. Eu sou uma pessoa tão boa, tão carinhosa, e não recebo o carinho de volta, nem em casa. Será que é carinhoso mesmo? Ou é aquele tipo de marido que a mulher chega em casa, de tardezinha, num sábado de muito calor, e diz: eu estou cansadíssima, ninguém respeita o horário naquele salão de beleza, fica esperando para um lado e para outro. Ele olha para ela: e perdeste a tarde toda lá e não te atenderam? Depois disso, não deve esperar uma noite muito sublime, com muito romance, etc. Nós vamos plantando essas coisas. E, de acordo com o que plantamos, nós vamos colhendo. Então, esse vitimismo, nós temos que fugir deles, nós somos co-criadores. O que eu posso fazer pelos outros? Por que eu criei tal tipo de situação? Ou pelo menos cooperei para esse tipo de situação. Queixa do trabalho contra a dedicação. As pessoas não espiritualizadas, que trabalho horrível. Não tem trabalho pior que o meu. Se ele trocar, ele vai achar que o outro é pior. Dedicação. Todo mundo foi promovido aqui, menos eu. Talvez porque todo mundo pense que está numa coletividade, que quer ajudar, crescer junto, menos ele. Porque a dedicação é que deve substituir a queixa no trabalho. Postergar, típico da pessoa não espiritualizada. A escola está avisando que o meu filho está com alguns tipos de problema, está com um comportamento estranho, não tem nada disso. Vocês vão ver depois. No ensino, principalmente das leis morais, da ética, que não deve ser relativizada, da ética que vem mais do exemplo dado em casa. Não, esse negócio aí de evangelho, espiritismo e tal, quando ele tiver 20 anos, ele decide o que ele quer fazer. Eu não vou ensinar nada. Não é ensinar no sentido de obrigar determinada prática do tipo religiosa, mas é ensinar uma filosofia de vida, é ensinar uma doutrina, principalmente através do exemplo. Não adianta, seria decepcionante nós ouvirmos a pregação de um pastor que sabe de cor todos os versículos da Bíblia falando sobre o amor e sobre a fé, e encontrá-lo, ato seguinte, brigando a soco com alguém na rua por uma discussão de trânsito. Não combina. A orientação familiar é exatamente essa, é pelo exemplo. A outra desculpa dos não espiritualizados: há piores. Seu filho é muito mal comportado, seu filho é desaforado na escola, xingou a professora. Há piores, tem os que matam a professora. Então se contente com o meu, que ele só xingou. E não abuse, porque ele pode ir adiante. Esse há piores não resolve, né? Nós temos que buscar melhorar. Nesse sentido, há aquela frase importante: às vezes eu tenho muita raiva dos maus e quero combatê-los. E o grande segredo da evolução não é combater o mal, é propiciar o bem, é realizar o bem. E o conformismo contra as mudanças. Às vezes nós, sem querer, não notamos e nos tornamos conformistas. Nós ficamos achando que as coisas vão acontecer ao natural. Jesus está no comando. Bela frase. Deus está no comando. Excelente, só pode estar, não sou eu que estou no comando. Mas essa história, dizer que Jesus está no comando e eu não fazer nada, achar que pelo fato... Não, quem está no comando dá ordens. Ou seja, Jesus nos deu as diretrizes. Agora vamos segui-las, porque temos livre-arbítrio. E se não seguirmos convenientemente as diretrizes, nós sofreremos a consequência da nossa ação. Não, deixa na mão de Deus. Isso é uma frase horrível quando se ouve de um médico, né? Quando tem um amigo doente e tal, e o médico diz: agora está na mão de Deus, é porque está feio, porque não está bom.
Então nós devemos fazer a nossa parte, não ficarmos conformados. Ah, não, está ruim, mas deixa, Deus vai prover tudo, vai tirar os maus do lugar em que nós os colocamos. Não, nós colocamos pelo livre-arbítrio. Então, substituir conformismo por essa possibilidade de mudança. O Espiritismo é uma mudança constante, uma transformação constante em nós. Aquela doutrina que vai evoluir junto com a ciência. E se a ciência provar o erro num ponto, se reformula sobre aquele ponto. Não tem dogmatismo, nos convida a pensar, mas principalmente nos convida a amar. Amando, nós poderemos ter amanhã um mundo melhor. Um mundo sem guerras, que eu lembro sempre na poesia feita pela minha mãe, que perguntava: para que guerra, irmão? Se depois horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar, de todos os peixes é a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteiras? Obrigado.